Adrimauro Gemac, ele é analista do IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, consultor em gestão pública e é também formado em administração. Já marcou época aqui no programa do nosso querido Douglas, né? Você frequentava aqui aos domingos o programa do Douglas. Também teve uma passagem marcante como secretário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. E nesse sentido, a gente conversando ontem, né? Eu disse, pô, cara, vamos lá, tá na hora de você voltar lá no rádio com a gente. A gente retomou as entrevistas aqui no estúdio, né? Voltamos para o estúdio, depois de alguns meses trabalhando em home office. Adrimauro Gemac, seja bem-vindo aqui ao Conexão mais uma vez, bom dia. Bom dia, Kleber, bom dia aos seus ouvintes. É um prazer novamente estar aqui no seu programa. Ô Bruno, por que o microfone dele é mais grosso, hein? Não, a voz dele já vem com essa frequência de FM aí, cara. Se ele não fosse estatístico do IBGE, na lista do IBGE, daria um belo locutor de FM, hein? Já trabalhou no rádio, né? Não, eu procurei, Kleber, diante dessas minhas participações, aprimorar um pouco, né? Porque, na verdade, querendo ou não, é importante isso. Eu cheguei a fazer na Universidade Federal do Amapá um curso, inclusive, com o padre Aldenor, que faleceu recentemente, sobre comunicação, locução de rádio. O cara mandava muito bem. Muito bom. Era uma sumidade, realmente. Professor fantástico, né? Um conhecimento... Ele foi meu professor na academia também e ele inovou lá. Inovou resgatando, na verdade. Ele inovou resgatando. Ele chegava a fazer prova com arguição oral. Ele era ali tete a tete ali. O professor Aldenor marcou época realmente e Deus o tenha em bom lugar, porque foi um excelente profissional. Ô Adrimauro, a nossa convidada também já está no ponto aí? Já? Nós convidamos, na verdade, dois especialistas, né? A ideia desse debate é o olhar da ciência para as propostas dos candidatos nas eleições municipais de 2020. A ciência, sim, deve meter o bedelho. Não é que nem aquela história lá que diz, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso é coisa completamente ultrapassada. Sim, a sociedade deve. A ciência, por exemplo, não pode ficar só interna ali nos domínios das academias, né, das academias de formação. Então é sempre bom, eu gosto muito de trazer pesquisadores aqui, a Lília acompanha essa trajetória, a gente gosta muito de ouvir os técnicos e o Adrimauro tem esse olhar diferenciado, porque pelo que você faz a compilação, pelo que você acompanha, os eleitos em 2020, que irão assumir no dia 1º de janeiro de 2021, tem um enorme desafio, porque vão encontrar as contas públicas numa situação muito complicada, né, Adrimauro? É verdade, Kleber. Veja bem, nós estamos em 2020, né? Muito próximo, né? Menos de um mês da realização das eleições municipais. E nós não devemos esquecer que ainda o Brasil sente os impactos da última recessão, né? A mais longa da história do Brasil, né? Que deixou as finanças públicas da União, dos estados e dos municípios em condições muito precárias. Nesse momento agora que esses antifederados e a União começa a reagir, né, nesse novo cenário, vem a pandemia do Covid, que impacta muito essa questão. A Frente Parlamentar de Prefeito, ela divulgou o anuário Multicidade agora dia 10 de outubro, né? E ela faz um cenário assim muito preocupante, né? Porque, veja bem, nenhum governante, seja o governo federal, seja o estado ou município, o presidente, o governador, o prefeito, ele dispõe de um cofre lá no seu gabinete para tirar o dinheiro a hora que for preciso. Não existe isso. O recurso do Tesouro, seja federal, estadual ou municipal, é oriundo do pagamento de tributo do cidadão. Então, se não tiver arrecadação de imposto, essa gestão vai ter dificuldade em gerir, né, as suas demandas, seja de custeio, né, dos serviços que tem que entregar à população. Então, pegando aí o segundo semestre agora de 2020, né, o que chama a atenção é o seguinte: o tributo que tem a maior participação na receita dos municípios, vamos falar dos municípios, né? A gente está falando de eleição municipal, é o ISS.
ele sofreu um recuo aí de 16,8% em relação a 2019, nesse mesmo período, no segundo trimestre. O IPTU, 15,8%. O ITIB, 2,4%. Então, esses três tributos, que são as principais fontes de receita do município, foram altamente impactados. Sem contar que o FPM, agora também, nesse mesmo período, no primeiro trimestre de 2020, ele sofreu um recuo de 9%, quase 10%. Então, a gente tem um cenário muito preocupante para os novos governantes, né? E o que você vê na televisão, nas propostas dos candidatos, vou fazer aquilo, vou fazer. Da onde vai tirar o dinheiro? Tem que dizer da onde vai tirar o dinheiro. E o espaço fiscal nessas contas é muito apertado. Vamos tomar aqui o município de Macapá, né, que é a capital, a eleição chama mais atenção aqui, da receita, 55,1% de tudo que se arrecada do município vai para a folha de pagamento. Então, o espaço disso é muito pequeno, né? E olha, o gasto per capita com o pessoal aqui em Macapá chega a R$ 870,72. Esse dado é de 2018. Então, há uma preocupação, sim, né, de que gerir uma capital, um município, já do porte de Macapá, que é considerado uma cidade média, para cidade média, isso vai ser uma grande dificuldade de quem assumir a prefeitura a partir de janeiro de 2021. Lília. E é importante ressaltar que quem está avaliando as propostas tem que prestar atenção exatamente nisso. Propostas a gente sempre vai ver milhares por aí, mas tem que focar naquilo que é possível fazer a partir do ano de 2021, na verdade, porque, como você falou, nós saímos de um período de recessão, enfrentamos uma pandemia, possivelmente vamos entrar num novo período de recessão a partir de 2021, ainda não tem confirmação de vacina, a gente sabe que não vai entrar não pode entrar numa possível tentativa de melhoria enquanto não tiver uma vacina, porque você não pode reunir grandes quantidades de pessoas. Então é por isso a importância da conscientização, não é verdade? É verdade. Olha só, voltando a essa questão da arrecadação, né, tem um dado nessa publicação que me chamou muita atenção. A receita per capita da capital Macapá, do município de Macapá, é a mais baixa da região norte. É o menor valor. É R$ 1.314,32. E a nível nacional é a segunda, né? Se eu não me engano. Eu não via, eu olhei assim na nossa região. Dado, mas assim, perdemos, mas é um dado muito baixo. Mas nós perdemos, por exemplo, para Boa Vista, que é um município menor que o nosso, né? Em Boa Vista é 3.297,42. Macapá é menor. Então isso tem que chamar a atenção, sim, é preocupante. E veja bem, Lília, né? Sim. O que nós vimos tem essa exigência da Justiça Eleitoral do plano de governo. Se não existir o plano de governo, é impossível registrar a candidatura. Hoje não pode, tem que estar o plano de governo junto, né, da proposta do candidato. Era ideal que esse plano de governo se tornasse num planejamento estratégico para o governo que vai assumir. Porque, na verdade, aquilo depois é esquecido. Fica lá um amontoado de palavras que, quando chega a execução e a administração, dificilmente a gente olha lá. Se nós pegarmos isso ao longo da história e formos analisar, um exemplo clássico disso aí é o PPA. Ninguém segue a proposta do PPA. Né? Tem estudo sobre isso. O plano plurianual. Plurianual. É para um período de 4 anos? Então, veja bem, nesse plano de governo agora, que apresenta para o tribunal, que é uma exigência legal da Justiça Eleitoral, deveria se transformar num plano estratégico de governo para os próximos 4 anos. E vai ficar lá. Eu tive a oportunidade já, aqui no caso nosso de Macapá, de ler todos os planos de governo, né? Tem um candidato só que trata dessa questão. E o resto ninguém falou, comentou sobre isso. Então, é bom que se pense nisso, porque veja bem, planejamento, ele não sai do nada. Eu preciso ter indicadores consistentes para construir um planejamento. Principalmente um planejamento estratégico, né? É o mesmo caso das políticas públicas. Você ouve agora, política pública, política pública.
A política pública, ela não vem do vento, né? Ela precisa ser construída. Se você não tiver indicadores consolidados, né, indicadores consistentes, esse teu planejamento não vai dar certo. Vira um voo de galinha, né? E aí você vê a política pública implementada, lá pelo meio do caminho interrompida, se não dá sequência, você vê muito em obras isso. Uhum. Né? Eu tenho um pesquisador, o professor Alberto Tostes, da Unifap, ele fez um levantamento na última década aí, os municípios perderam uma cifra de superior a R$ 1 bilhão por conta de projetos mal executados, falta de equipe técnica, não é? Esse é um e problema. inadimplência dos municípios. Há um recurso que faria toda a diferença numa prefeitura do interior, né? Veja bem, essa questão dos projetos existe, né, no âmbito do governo federal, como captar recursos, mas passa pela qualificação do corpo técnico da prefeitura para a elaboração de projetos. E uma consultoria cara, todos nós sabemos disso, né? Mas não é só isso. Quando você capta o recurso, tem a contrapartida do município. Quanto pesa aquilo no recurso disponível que eu tenho? Porque já tenho folha de pagamento, eu tenho custeio, né? O que ocorre? Muitas vezes ele acessa um programa federal de um recurso, de um projeto, não consegue executar, porque lá na frente falta o dinheiro, ou vai faltar em algum lugar. Então, nesse ponto, o novo gestor tem que avaliar como é que vai acessar programas de recurso federal e mandar embora. Uma coisa que funciona muito bem aqui no Amapá e é louvável são as emendas parlamentares. Construção de UBS, de prédio, de hospital, ponte. O problema é o seguinte, todo equipamento público, ao longo do tempo, ele precisa de manutenção. Precisa de dinheiro, e aí não tem mais emenda parlamentar. Uhum. Quem vai bancar a manutenção daquele equipamento público ali é a receita do Tesouro Municipal, ou do Estado, né? Uhum. E aí você vê, lá para frente, a coisa se deteriora, não começa a ficar bem. Por quê? Porque faltou recurso. Sem dúvida alguma. Adrimauro, o nosso programa está com um tempo bem apertado, porque agora a cada meia hora a gente tem que fazer um intervalo do apoio cultural. Quero muito já te convidar para a gente estender esse bate-papo na terça-feira na live lá direto da redação do blog do Kleber Barbosa. Terça-feira é dia de falar de política e esse olhar da ciência, eu acho que é muito importante na formulação que o eleitor precisa, o nível de informação que a gente precisa dar para o eleitor. Fica fio o convite. Adrimauro Gemac, administrador, analista do IBGE e consultor em gestão pública. Obrigado, Adrimauro. Obrigado, Kleber. Estamos à disposição. Um prazer estar aqui no seu programa.